Obrigado, Camilo, obrigado pelas informações. Olha, o carnaval se aproxima, no caso alagoano já tivemos inclusive vários finais de semana com prévias carnavalescas, o que movimenta muito o setor turístico do estado. Aliás, Alagoas é um dos principais destinos do país nessa época, mas nos impõe também algumas obrigações. E é isso que o Ministério Público do Estado de Alagoas está alertando aos hotéis, pensões, motéis, pousadas, hostels, estabelecimentos de hospedagem em geral, sobre algumas regras em relação à presença de menores de 18 anos nesses estabelecimentos. É sobre o tema que a gente conversa a partir de agora com o promotor do Ministério Público do Estado de Alagoas, doutor Lucas Sachida, a quem a gente agradece, viu, doutor Lucas, por estar conosco e ampliar esse alerta para a população em geral. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Para mim está dando um eco no... Muito bem. Doutor Lucas, o que de fato o Ministério Público está alertando e de que maneira cada estabelecimento desse pode cumprir a sua missão social? A ideia é de que a gente tenha responsabilidade social e não é apenas uma questão das pessoas entrarem e saírem dos estabelecimentos, mas a ideia, a regra geral, doutor, é que todo mundo tem responsabilidade social, inclusive esses estabelecimentos aos quais eu me referi. Sim, de fato. Olha, veja, nós temos evoluído muito, graças a Deus, não só normativamente, mas em questão de consciência social. A proteção de nossas crianças e adolescentes é um dever constitucionalmente posto, né, desde 88. Então, o que o Ministério Público tem feito e já vem fazendo de forma bastante eficiente é essa conscientização de órgãos de primeiro contato. Esse tipo de crime, abuso sexual de crianças, eles acontecem sem testemunhas, né? E é preciso que alguém veja, alguém de fora tenha essa consciência de proteção e saber desse dever de proteção. Então, já comunicamos hospitais, escolas, cartórios de registro, inclusive o nosso projeto, que foi reconhecido nacionalmente como o melhor trabalho no combate à criminalidade em 2019, foi transformado em lei aqui no Estado. Hoje a gente tem essa comunicação obrigatória desses órgãos de primeiro contato. E agora nós passamos isso também, principalmente diante aí do evento de maior pujança de turismo aqui no Estado, aos estabelecimentos de hotelaria. É importante que esses estabelecimentos saibam que existem obrigações previstas na lei de forma expressa para a proteção de nossas crianças. Veja, não é possível que se aceite a hospedagem de uma criança ou adolescente sem um responsável legal. E veja que não é só um responsável, é importante que se saiba, não é um adulto com ele, é um responsável legal. Então, um pai, uma mãe, um avô, e além, claro, dessa obrigação de fiscalização, uma obrigação de cadastro, para que a gente possa não só ter uma prevenção, mas no momento de repressão a gente consiga verificar quem foi que ficou com aquela criança, por quanto tempo aquela criança permaneceu. Isso eu passo a evitar de forma eficiente não só abuso, mas também sequestros, desaparecimentos, dentre outras questões envolvidas. Bem, doutor Lucas, nós temos uma ocupação hoteleira que é cada vez mais perto de 100% o ano praticamente inteiro. A gente está apenas reforçando aquilo que deve ser uma obrigação de todos os dias, de todos os meses, de todos os anos, não é isso? Sem dúvida nenhuma, é apenas um reforço para que os hotéis entendam as suas obrigações previstas não só em lei federal, mas também em uma lei estadual que obriga esse cadastro, né, dispõe algumas obrigações específicas. E veja que são normas de imposição que trazem sanções pesadas para aqueles que não cumprem. Eu tenho uma sanção administrativa para aquele que permitir aquela estadia de uma criança sem esses requisitos, né, sem o acompanhamento de um responsável. Essa sanção pode gerar aí multas altíssimas para esse estabelecimento. E, além disso, se aquela pessoa sabe que aquela criança está entrando ali para fins de abuso sexual, aquele estabelecimento não só pode ser fechado, mas aquele responsável pode ser, aquele responsável pelo estabelecimento
só não da obrigação de respeito, né, e proteção de nossas crianças, mas também diante das normas e sanções previstas. As penas são altas. Bem, doutor, é claro que essa comunicação entre o Ministério Público e as instituições, a BH, secretarias de turismo em todos os seus níveis, ela se faz muito importante, mas isso reverbera nos setores como um todo. Por exemplo, eles estão obrigados a destacar essa informação junto aos seus canais de comunicação, junto àqueles que vão se hospedar por lá, as operadoras, todos aqueles que compõem o trade? Sim, essa instrumentalização é uma obrigação que já vem implícita não só para colocação nos sítios oficiais, de lembretes com relação a essa obrigação legal, de que não é possível permanecer ali ou se hospedar com uma criança só, uma criança sem aquele responsável legal, mas também um treinamento específico para seus funcionários, né? O funcionário tem que estar atento. O funcionário é aquele a ponta da lança que vai perceber isso, vai poder comunicar isso ao Ministério Público, chamar uma polícia ou fazer cumprir a norma, né? Então, essa obrigação, claro, colocar-se placas ali no próprio estabelecimento. Hoje a gente usa muito esses sítios de internet, colocar isso expresso nos sítios de internet. E aí o Ministério Público, claro, fez essas comunicações, inclusive a esses órgãos de representação dessa rede de hotelaria, para que ela possa nos informar como é que isso tem sido cumprido, para que a gente possa não só entender, conscientizar, mas também ajudar nesse processo de melhoria, nessa superação dessa cultura do estupro. Agora, doutor Lucas Sachida, já tem algum tempo que o Ministério Público impôs aí esse retorno ao alerta que foi feito? As instituições já começaram a retornar, já estão respondendo por escrito quais são as providências que estão sendo adotadas? Olha, até hoje nós não recebemos essa informação. Eu acredito que a gente esteja no prazo ainda previsto para isso. Eu acredito que até o final dessa semana, sem dúvida alguma, já teremos aí todas as informações necessárias para a gente instruir o nosso procedimento, né? Colocar ali essas formas e poder também fazer as próximas comunicações e as próximas conclusões desse procedimento. Mas o Ministério Público, esse é só um simples momento de reafirmação diante aí do Carnaval. Mas o Ministério Público já vem trabalhando de forma muito eficiente, criando essas formas de contato, uma forma fácil de contato entre todos esses órgãos da rede protetiva e órgãos que a gente chama de primeiro contato, né? Hotéis, hospitais, escolas, cartórios de registro, entre outros. Isso tem funcionado muito bem hoje aqui no estado de Alagoas. Para você ter uma ideia, no ano passado, só na capital alagoana, nós oferecemos 280 denúncias na vara de crimes contra vulneráveis. Dessas 280 denúncias, 80% delas aproximadamente de crimes de abuso sexual. E isso não significa que os crimes têm aumentado. Isso significa que as comunicações têm chegado mais, de forma mais rápida no Ministério Público. Então a gente consegue, com mais comunicação, com mais conscientização, esse combate, né, salvar essas crianças, porque são crimes. Veja que não só essa característica de crimes que acontecem às escuras, mas são crimes que tendem a se prolongar no tempo, porque aquela pessoa geralmente fica sobre os cuidados ou a hierarquia daquele abusador. Então é importante que a gente consiga atuar o quanto mais rápido. E a gente tem aumentado assim, exponencialmente o número de comunicações feitas por esses órgãos ao Ministério Público. Tem sido um sucesso. Doutor Lucas, o Ministério Público chega ao ponto de declarar minimamente o que é que deve conter nas fichas de identificação quando essas crianças e adolescentes chegam no momento de hospedagem? Sim. Na verdade, o Ministério Público apenas apontou que já dispõe a legislação, principalmente uma legislação aqui do estado de Alagoas. É uma legislação comum em cada estado. Veja, o estado da Bahia também tem uma legislação muito parecida. Inclusive, o nosso trabalho nesse carnaval foi baseado bastante ali no trabalho da Promotoria da Infância e Juventude de Salvador. Mas existe uma lei aqui no estado que já dispõe exatamente esse cadastro, né? Tempo de permanência, nome da criança, nome do responsável legal, dentre outras questões que a gente possa não só evitar que o crime aconteça no momento em que aquela pessoa esteja entrando ali naquele hotel. Veja que é um momento importantíssimo de desaparecimento de crianças. Aquele hotel precisa identificar e fazer as comunicações o quanto antes. Não é simplesmente dizer, olha, você não vai se hospedar aqui, tchau. Pelo contrário, né? Existe uma responsabilidade legal, e essa responsabilidade legal ela advém expressamente agora da Lei Henri Borel,
que entrou em vigor há pouco tempo, não menos de um ano, mas ela dispõe que toda pessoa que saiba que uma criança pode estar sob abuso ou um adolescente, ela é obrigada a fazer uma comunicação aos órgãos de controle sob pena de cometer um crime. Antigamente a gente tinha essa obrigação de comunicação sob pena de crime apenas para aqueles locais em que existia um dever de cuidado, né? Hospitais, a mãe, quando sabe que a filha está sendo abusada pelo pai, por exemplo, né? A mãe é responsável. Hoje a Lei N trouxe essa inovação gigantesca. Toda pessoa, todos aqueles da sociedade que saibam que uma criança possa estar aí sobre algum problema de maus tratos ou abuso, precisa comunicar. Então é importante esse momento inicial no hotel, que o hotel faça a comunicação para proteger, mas mesmo assim, que isso passe despercebido, que consigam enganar esse hotel, manter esse cadastro para um momento posterior, onde a gente vai buscar a justiça, né? Ficou quanto tempo, quem ficou, quais são as características daquela pessoa que ficou, para que a gente possa também proteger e buscar a justiça num momento posterior. Mas é claro, sempre prevenir é melhor, né? Bom, omissão, a negligência e até mesmo a concorrência, a colaboração do estabelecimento, de funcionários, de outros agentes terceiros que têm relação para com o estabelecimento, pode fazer com que todos possam pagar civil e criminalmente por qualquer abuso cometido contra uma possível criança. Exatamente. O que nós precisamos, no fundo, é conscientizar a sociedade e saber que a gente tem instrumentos eficientes, que a gente precisa colocar esses instrumentos em prática para que a gente possa cada vez mais superar essa cultura dos maus tratos e do abuso de crianças e adolescentes. E isso é uma obrigação não só do Ministério Público, eu preciso repetir, mas de toda a sociedade. O Ministério Público tem feito seu papel. É preciso que a gente se conscientize como um todo para que entenda que as crianças são de todos nós, que nossas crianças são o nosso futuro. É para isso que a gente precisa agir. Dr. Lucas Sachida, extremamente relevante essa proposição do Ministério Público do Estado de Alagoas. Tenho sido aqui de uma forma reiterada, extremamente, de uma certa forma até exagerada, na busca da responsabilidade que tem aqueles que estão no setor do turismo para com a permanência de um turismo que ainda tem como sua base o lazer das praias, dos nossos mares, das nossas belezas naturais e da responsabilidade imposta a todos que estão envolvidos no segmento para com a sociedade alagoana, para aqueles que estão aqui permanentemente e para com as questões ambientais. E quando eu falo para com a sociedade alagoana, eu falo sobre a responsabilidade social, nem sempre bem compreendido, naturalmente por aqueles que desconhecem a atuação que a gente tem, até mesmo dentro do próprio setor, mas necessariamente reiterada a condição da responsabilidade que cada um tem, com cada alagoano, com cada visitante e com criança e adolescente que não pertence aos pais, que não pertence a um ou a outro, mas pertence à sociedade, ao Estado brasileiro com E maiúsculo e que tem que ter proteção de absolutamente todos, doutor Lucas. Exatamente. Se me permite a brincadeira ao final, mas é como dizia Luiz Gonzaga, né? Felicidade se nome união e o povo unido é beleza mais maior. Sem união não se faz justiça. Sem essa dar as mãos, né? Sem essa noção de que sociedade é um conjunto de todos, nós não vamos nunca conseguir fazer justiça. O Ministério Público não consegue fazer isso sozinho. Precisamos que todos tomem conta da sua responsabilidade social. Imaginar aqui, doutor, e que isso não aconteça. Olha, um visitante nosso, um turista, ou mesmo um colaborador de um hotel, quem sabe um guia mesmo, que observou uma violação à dignidade, ao direito de uma dessas crianças ou adolescentes. Qual é o caminho que deve percorrer, doutor? O caminho? Me perdoe, eu acho que só anda para mim. O caminho? Isso. Qual é o caminho que ele deve seguir para denunciar? Perfeito. Olha, hoje nós temos vários canais de comunicação, não só a ouvidoria do Ministério Público, mas diante da urgência, o melhor caminho é sempre a polícia, fazer um boletim de ocorrência. Se isso estiver
voluntário para atuação, né? Hoje nós temos delegacias especializadas não só em crimes contra vulneráveis, mas também uma delegacia especializada em crimes contra crianças, com delegados muito bem preparados. Então, em caso de necessidade de atuação judicial, eles vão fazer a representação ao Ministério Público e ao Judiciário. O Ministério Público passa a agir com as cautelares necessárias, e essas cautelares elas abarcam aí desde prisão imediata, né, se ali couber e preenchendo os requisitos legais, mas também outras cautelares diversas da prisão, monitoração eletrônica, comparecimento em juízo, proibição de contato com a vítima, dentre outras questões. A comunicação rápida precisa ser feita, né, o quanto antes. Muito bem, doutor Lucas Sachida. Antes de mais nada, parabéns por essa ação a todos que compõem o Ministério Público do Estado de Alagoas, necessária, que o trade turístico vai dar uma resposta positiva, não tenho dúvidas disso, de que os entes públicos também, cumprindo o seu papel, aqueles que estão mais afetos ao tema também, os conselhos tutelares, precisam estar atentos, ativos, altivos, de modo que a gente possa proteger a criança ou adolescente. Doutor, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Eu que agradeço. Muito obrigado. A nossa conversa foi com o doutor Lucas Sachida. O doutor Lucas Sachida é promotor do Ministério Público do Estado de Alagoas, está recomendando inicialmente. Depois a gente vai ter problemas quem não seguir. É necessário proteger a criança e o adolescente durante esse período do carnaval, e aí, por isso mesmo, que nós temos aí hotéis, pensões, motéis, pousadas, hostels, estabelecimentos em geral de hospedagem sendo alertados pelo Ministério Público para que não admitam a estadia de menores de 18 anos que não estejam acompanhados de seus pais ou responsável legal, sem autorização judicial. O órgão está informando, né, de que vai fazer essas fiscalizações, e é importante que se faça. Esse tipo de crime não pode permanecer, isso definitivamente não pode ser um ingrediente do turismo. Turismo sexual é combatido no mundo inteiro. Não é fácil, definitivamente não é fácil, com aqueles que chegam mais abonados aqui no estado muito, muito miserável, de uma concentração de renda extrema, expostas, vísceras da nossa concentração de renda são expostas. Todos podem vivenciar isso cotidianamente. Então, alguns reais a mais, uns dólares a mais, uns euros a mais, e a gente tem a violência sendo praticada. Ela não pode ser consentida, ela não pode ser incentivada. E é isso que o Ministério Público está buscando, fazendo com que crianças e adolescentes possam ter uma proteção maior num período onde a gente tem um número de visitantes muito grande. Foi o tempo em que a gente tinha uma redução quando chegava ao carnaval, muito pelo contrário. O trade turístico ele tem sido muito eficiente nesse sentido. E é chamado a responsabilidade exatamente para dar uma resposta a essa situação. Eu não tenho dúvidas de que o trade vai dar, de que as secretarias do município de Maceió, de Maracuxi, de Piranhas, de Marechal Deodoro, de Barra de São Miguel, os principais polos aqui, e a própria Secretaria de Estado do Turismo, de que essas secretarias vão dar resposta, mas é preciso que a gente seja cada vez mais eficiente nisso também, porque isso também é um elemento agregador, de que a população não vai ficar refém de um turismo que seja predador. A gente não precisa de um turismo que preda o local, que é aquele que está aqui todos os dias, aquele que mantém, que trabalha, inclusive, dá a sua contribuição para que o turismo possa ser eficiente. A gente não precisa ser predador das questões naturais, ambientais, que é aquilo que a gente vende para todo mundo. Então é preciso responsabilidade. Responsabilidade para a gente continuar crescendo, crescendo com sustentabilidade.